Vamos aplaudir o Senhor Jesus, igreja? Aleluia! Glória a Deus. Amém? Queridos, eu quero fazer um resumo de duas mensagens que nós entregamos esse mês, que nós compartilhamos. E alguns estavam em uma, outros em outra, outros em uma delas. E uma das estratégias que nós queremos adotar esse ano é de nós trabalharmos uma temática mais de um culto, amém? Para nós irmos aprofundando o assunto. E quem sabe, né, no culto, o irmão não veio, no próximo ele vem e a gente consegue, né, pegar com a palavra certa, porque a palavra de Deus liberta, amém? A palavra liberta, a palavra transforma a nossa vida. A nossa mente é reprogramada através da palavra de Deus. Quando Paulo fala assim, não vos conformeis com esse mundo, né, mas renovai a vossa mente, né, é a palavra que renova a nossa mente, a nossa forma de pensar. E eu quero falar com vocês hoje sobre esse resumo dessas mensagens, e o tema é unidos no propósito certo. Diga, unidos no propósito certo. Amém? E para tratar desse assunto, eu vou apresentar meio que dois lados de uma moeda. Então, sabe, abre o coração agora. Entenda que toda palavra que sai do altar vem de Deus para a nossa vida, amém? Eu quero partir de Salmo 133, verso 1 ao 3, onde a palavra de Deus diz, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Sim, ali o Senhor concede a sua bênção e vida para sempre. Esse salmo ele é muito sugestivo, ele é muito bacana, né? Ele nos enche de alegria, porque ele fala sobre uma bênção que é resultado da união, da nossa comunhão. Quando nós estamos unidos no propósito certo, uma bênção alcança a nossa vida. Quem entende isso, dá um glória a Deus. Agora, eu vou começar com um alerta, porque o inimigo ele é especialista em distorcer a palavra. Desde o início, Satanás ele pegou a palavra que Deus liberou e distorceu. Vem comigo. Lá no jardim do Éden, Deus disse para Adão e para Eva, falou assim, olha, vocês podem comer de tudo, vocês só não vão comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer desse fruto, você morre. E de repente os dias foram se passando e Satanás entrou, né, em cena através da serpente, e conversou com a Eva estava de bobeira. Normalmente quando a gente fica de bobeira, a gente dá brecha, tá? Vigia, fala para o teu irmão, vigia. Você pode ver que quem está ocupado não tem tempo para se perder com algumas questões. A Eva começou a conversar com a serpente já falou assim, vocês não podem comer aqui. Não, nós podemos comer, mas nós não podemos comer desse fruto, senão a gente morre. Daí o diabo falou assim, não é assim. O dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Você vai conhecer o bem e o mal. E aquela distorção que houve na palavra, convenceu Eva, que comeu do fruto e levou para o seu marido. Então desde o início, o diabo ele usa, sabe, ele distorce a palavra. Quando Jesus estava em jejum, 40 dias em jejum, quantos dias? 40 dias em jejum. A palavra diz que no final, Satanás chega lá e começa uma conversa. E daí, o pai tinha falado, esse é meu filho. Mas aí Satanás disse o quê? Se você é filho, ó a distorção. Quem é filho de Deus aqui? Daí vem o diabo e fala para você, se você é filho, transforma a pedra em pão. E Jesus, que não estava para fazer a vontade do diabo, disse, nem só de pão viverá o homem. Está entendendo? Então eu tenho que ter um cuidado. Quando eu olho para esse salmo, se você não tiver cuidado, o diabo vai convencer você que toda união resulta bênção.
E eu ouvi um trecho de uma mensagem do pastor Rodrigo Santana, e eu achei bem legal, porque nós pregamos sobre isso esses dias, e o Espírito Santo é maravilhoso. E ele falou assim: o tráfico está unido, e Deus está no tráfico. Ele falou: os bandidos estão unidos, Deus está com os bandidos? Não. Então nem toda união resulta a bênção, e nem toda união Deus está nela. Eu preciso ficar atento. Tem dois lados de uma moeda. A união que traz a bênção é aquela que é feita com o propósito certo. A união com o propósito errado, Deus não faz parte dela. E nós vamos usar alguns exemplos aqui na palavra para você entender melhor. O primeiro exemplo está em Gênesis 11, do verso 1 ao 9, que fala sobre a Torre de Babel. No mundo todo havia apenas uma língua, um só idioma. Ao seguir para o leste, as pessoas encontraram uma planície em Sinar e ali se estabeleceram. Disseram umas às outras: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos serviram de pedras para eles, e o betume serviu de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir para nós uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome ficará famoso, e não seremos espalhados por toda a terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que as pessoas estavam construindo. O Senhor disse: se como um só povo que fala a mesma língua começaram a fazer isso, nada do que planejem fazer será impossível para eles. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais o que dizem uns aos outros. Assim o Senhor os espalhou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. E daí fica uma interrogação: qual é o problema, pastor? Esse povo era o povo pós-dilúvio. Deus havia julgado a terra com o dilúvio, e usou Noé para pregar juízo para aquele povo. Então surge uma nova sociedade, e essa sociedade agora quer se preparar. Então eles acham uma planície e falam: vamos construir uma cidade, e vamos fazer uma torre que chegue até aos céus, e ninguém mais vai conseguir espalhar a gente. Nosso nome será famoso, nós seremos conhecidos na terra. A intenção era errada, a intenção era a glória do homem, era uma afronta a Deus. E quando Deus viu, querido, Deus os confundiu e os espalhou. Deus não estava naquilo. E é interessante, porque quando há uma união, o poder de estrago é grande. Mas Deus falou: vamos confundir, vamos espalhar, vamos, sabe, daí surgiram novas línguas. E agora eles já não entendiam o que o outro falava, e aquele propósito acabou em nada. Querido, se o propósito for errado, Deus não estará presente. Se a gente se reunir aqui para, sabe, se perder e ficar falando de igreja dos outros, de placa, de religião, de pessoas, Deus não vai estar nisso. Deus não vai fazer parte disso. Você está entendendo? Nós temos que entender que precisa haver uma intenção certa, para que os céus aprovem aquilo que nós fazemos. Então Deus aqui espalhou eles. Eles queriam glorificar o homem, eles queriam fama, eles estavam em uma soberba, afrontando o Senhor. E Deus não está nisso, querido. Se a gente começar algo que é para a nossa glória, não dá certo. Não dá certo. Se a gente se unir, não, pastor, mas a gente está unido. Mas está unido para quê? Qual é o objetivo? Números 16 fala de um homem chamado Corá. Corá foi um israelita da tribo de Levi, descendente da casa de Coate através de Isaac. A história de Corá é conhecida na Bíblia por causa da rebelião que ele promoveu contra a liderança, contra Moisés e Arão. Esse homem é lembrado por se opor. Números, capítulo 16, do verso 1 ao 5, a Bíblia diz: Corá, filho de Sar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Belete, todos da tribo de Rubem.
E eles se rebelaram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes reconhecidos na comunidade, que haviam sido nomeados, diga comigo, haviam sido nomeados membros do concílio. Eu vou desenhar para você. Moisés nomeou esses homens para ajudar ele. Moisés nomeou esses homens para fazer parte da igreja da época. Só que o Corá agora, insatisfeito, ele pega e usa da sua influência para contagiar esses homens e consegue reunir 250 homens para se opor a Moisés. Vamos lá. 3. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: não aguentamos mais vocês, não aguentamos mais vocês. Moisés que tirou eles do Egito, Moisés que Deus abriu o caminho no meio do mar para eles passarem, Moisés que Deus fez sinais, cuidou deles por 40 anos em um deserto, Moisés que Deus falava face a face, a glória de Deus brilhava nele, eles não conseguiam olhar para Moisés. E agora esse homem, influenciado pelo diabo, influencia pessoas, e agora está olhando para Moisés e fala assim: eu não aguento mais vocês, não aguentamos mais. A comunidade toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês se colocam acima da Assembleia do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra. Depois disse a Corá e a toda a comunidade dele: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e quem é santo, fazendo-o aproximar-se dele. A quem escolher fará que se aproxime dele. Sabe o que Moisés está falando? O tempo vai mostrar quem é de Deus. Quem é de Deus vai se aproximar e quem não é não. Amanhã vocês verão. Você tem que ter paciência. Tem momento que você tem que ter paciência. Eu tive uma conversa com um pastor em Curitiba, no hotel, e eu olhei para ele e falei: pastor, o tempo mostra quem nós somos. Você tem que ter paciência. Então agora Moisés está ali, ele se prostra, aqueles homens estão se opondo, e daí o Senhor dá uma orientação para Moisés. Próximo texto, Ana. Quando Corá reuniu toda a sua comunidade à entrada da tenda do encontro, em oposição a Moisés e Arão, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. O Senhor disse a Moisés e Arão: separe-se dessa comunidade para que eu acabe com eles de uma vez. Uma outra versão fala assim: apartai-vos deste povo. Quando você percebe que a união é para promover discórdia, você tem que se afastar. Quando a união é para quebrar, sabe o que as pessoas fizeram lá no palácio, no dia 8 de janeiro de 2023? Por não concordar com algo, se acharam no direito de quebrar. E não que eu concorde com tudo, entenda o que eu estou falando. Eu não concordo com a ação de ir lá quebrar as coisas. Você está entendendo? Quando você vê esse tipo de movimento, você se afasta. Deus disse: Moisés, se apartem deles. Está entendendo? Eles estavam unidos, mas para algo errado, para se opor à obra, para se opor a quem Deus constituiu. Querido, a palavra diz: ninguém recebe nada se não vier do alto. Quem trata com autoridade é autoridade. Quem está sobre a autoridade, se não tiver ninguém, tem um Deus do céu que governa sobre nós. Se o nosso governo humano falhar, querido, Deus julgará cada um por suas obras. Agora isso não me dá o direito de, enfrentar o presidente, falar o que eu quero, faltar com respeito. Não, pastor, mas a nossa intenção é boa. Você perde a razão dependendo do seu comportamento. Eu perco a razão dependendo como eu me comportar. Tinha razão, perdeu quando agiu de forma errada. Então esses homens, eles estavam unidos, mas Deus não estava nisso. Querido, o seu pastor nem gosta de polêmica, amém? Tem gente que fica mandando coisa polêmica no WhatsApp. Olha, não faz parte de mim isso. Eu não gosto de polêmica, eu nem entro nisso. Sai de perto, se afasta disso, amém? Se afasta. Sabe o que eu fazia quando eu estava numa empresa e o negócio não estava legal para mim? Eu não criava caso. Eu agradecia o patrão: Deus te abençoe, tchau. É mais simples do que você pensa.
Agora, você cria um problema quando age dessa forma. Agora, Deus julgou aquelas pessoas. Próximo texto, Ana. Verso 31, 35 ao 35. E aconteceu que assim que Moisés acabou de pronunciar todas essas palavras, o chão se abriu bem debaixo dos pés deles. A terra que como que abriu sua imensa mandíbula os tragou vivos, eles, suas famílias e mais todos os seguidores de Corá com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, juntamente com tudo o que possuíam. Em seguida a terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da grande assembleia. Diante do pavor dos seus gritos, todos os demais filhos de Israel que se encontravam ao redor deles, fugiram desesperados, exclamando: misericórdia, que a terra não nos engula também. No mesmo instante, o Senhor mandou fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Aqueles homens que se uniram com Corá ali foram mortos, todos sofreram. Porque quando Deus não está, querido, o resultado é ruim. Diga comigo, quando Deus não está, o resultado é ruim. Isso aqui são princípios para a nossa casa, para a nossa vida. Na nossa casa, quando tem um momento de discórdia, querido, pode ter certeza, Deus não está. E quem aqui que às vezes não passa por esses momentos? E eu preciso ter um alerta e entender, não, isso não é de Deus, isso não é saudável. O saudável, Adriano, é nós falarmos, conversarmos, é nós nos unirmos pelo bem da casa, com o propósito certo. Agora, quando o propósito é confusão, querido, Deus sai de perto. Então se afasta disso. Lá na empresa que você trabalha, não se junte com pessoas que se levantam contra o patrão, contra as pessoas que Deus colocou. Eu não entendo, a pessoa se levanta contra a empresa, de onde vem o salário dela? É inteligente isso, pessoal? Não é? Daí que é um bom salário, mas só se une para prejudicar o patrão. E você é crente, eu sou crente, nós somos filhos de Deus, nosso comportamento precisa ser diferente. Amém, igreja? Terceiro exemplo, eu só vou falar sobre ele, você conhece, está em Atos 5, que fala sobre um casal. Diga um casal. Diga comigo, o casal tem que ser unido. Amém? A gente tem que estar junto, juntinho. Vem cá, Alessandro, faz favor. O casal tem que andar junto, né, Marcelo? O Marcelo é legal, eu vou lá na loja, ele sempre está lá com a Leandra. O casal tem que estar junto, unido. Amém? Agora, toda união, Deus está presente? Não. Tem um casalzinho lá em Atos, chamado Ananias, fica aqui, vai não, e Safira. Eles se uniram. Eles viram um irmão aí na frente, o irmão vendeu uma propriedade e deu todo o dinheiro para a igreja. Tem gente que se escandaliza com o dízimo, né? Não, o dízimo é errado, porque era lei. Na graça eles venderam, entregaram todo o dinheiro. Ele entregou. O casalzinho viu aquilo ali, aquilo chamou atenção. Daí eles falaram assim, vamos fazer igual? Vamos vender a nossa terra e vamos dar todo o dinheiro? Porque na hora, né? O casal fez o voto. Apareceu o comprador e comprou a terra. E daí, quando eles pegou todo o dinheiro na mão, é muito dinheiro. É muito. O pastor Pedro não precisa de tanto dinheiro assim. Vamos fazer o seguinte, tem gente que não dá nada na igreja. Vamos fazer assim, vamos falar que nós vendemos por menos, vamos? Eles falaram assim, vamos falar, vamos. Tem gente que não dá nada. E daí, mas estava unido. E de repente falou, não, é Pedro. Pedro, quem é Pedro? Pedro come peixe, quem que ele é? E daí, em comum acordo, então o Ananias veio para o culto e trouxe a oferta dele, uma grande oferta, eu acredito. E trouxe para os pés do altar. Pedro olhou para ele, o Espírito Santo mostrou. Falou, Ananias, se você não vendesse a terra, não era sua? Minha. Se você ficasse com o dinheiro não era seu? Meu. Por que você intentou mentir para o Espírito Santo? Querido, entenda, ninguém é obrigado a entregar, amém? Ninguém.
Entenda isso. Aqui ninguém te constrange a entregar o que você não quer, o que não está no teu coração. Agora, entregar uma mentira é muito grave. Foram usar de engano diante da igreja. Nós também vendemos, nós também estamos entregando tudo. E o Pedro olhou e o Espírito Santo mostrou. E daí falou: olha, você não mentiu para mim, você mentiu para o Espírito Santo e você vai morrer. Pensa alguém morrer na hora da oferta? Uma vez a minha pastora lá em Londrina falou assim: Cássio, você faz o momento dízimos e oferta? Antes do culto, falei: pastora, missionária, eu preciso te falar uma coisa. Esse mês eu ainda não trouxe todo o meu dízimo. Eu trouxe uma parte, mas a outra está no banco. Ainda não tinha Pix. Cássio, eu sei que você é fiel. Pode subir no altar e fazer. Porque eu por temor, subir para falar algo que você não faz é feio, é grave. Nós temos cuidado de colocar pessoas para fazer esse momento aqui, que eu sei que acredita nessa área, que crê, que tem um coração já ensinado. Está entendendo? Agora, eles foram lá apresentar uma mentira. Então o Ananias morre. 3 horas depois, a esposa dele estava atrasada, estava fazendo chapinha, estava na internet, sei lá onde, e apareceu no culto, mas o marido já estava enterrado. E o Pedro deu uma chance para ela e falou assim: aí, por quanto que foi que você vendeu a propriedade? Ah, foi por tanto, igualzinho o marido. Por que você se uniu com o teu marido para mentir? Por que os homens que enterraram o seu marido acabou de chegar, vão levar você também? E ela caiu morta. E a palavra diz que houve um grande temor na igreja. Um grande temor. Querido, a união que é para você pecar, para errar, não é boa. Quando alguém te chamar para mentir, sabe, para participar de um engano, de qualquer coisa errada, não se una com essa pessoa. Pode ser seu marido, sua esposa, seu filho, sua mãe, seu pai. Não se una para isso. Se aquela mulher falasse: não, eu sou crente, eu sou de Deus, ela tinha ficado viva e o marido tinha morrido. Mas não se una para o que é errado. Está entendendo? Filtra. Vamos comigo lá, eu vou resolver algo. Você vai resolver o quê? Qual é a razão que você está indo lá? Não, porque... Não vá. Não se junte. Está entendendo? Deus não está nisso. Deus não faz parte disso. Está entendendo? O que é de Deus para nós acontece naturalmente. Amém, pessoal? Você não precisa espancar. Você não precisa arrebentar a porta. O que é de Deus para você acontece. O lugar que Deus tem para nós somos celebrados. Dá um glória a Deus. Você não precisa fazer barraco. Você não precisa quebrar nada. Você é bem-vindo. E aprenda a estar onde você é celebrado. Se afasta de qualquer propósito errado. Está entendendo? Agora, Deus está falando que por causa disso é para mim ficar sozinho? Você acha que Deus quer você sozinho? Diga não. Lógico que não. Deus nos criou para os relacionamentos. Esse é um lado da moeda que não é bom, que eu falei, quando o propósito é errado. Mas se isolar não é inteligente. Está entendendo? Eu só não posso me unir com a pessoa errada, amém? Quem entendeu? Mas tem gente de Deus. E Deus faz na nossa vida através de pessoas. Deus usa pessoas para nos ajudar, não é assim, Marcelo? Que são anjos que Ele envia para nos socorrer, para nos ajudar, para estender a mão, para orar por nós, para soprar vida em nós. Então, você não pode cair na ideia do inimigo, então, que se isola, fica sozinho. Você é igreja, você não precisa da igreja, você é igreja. Tem gente tentando ser igreja sem a igreja, sabia? É estranho, né? Nós somos membros de um corpo, diga membros de um corpo. Se você pegar um membro do teu corpo, cortar ele, o dedinho, colocar lá longe, o dedo fala: eu sou corpo, ele é corpo? É? O dedo sozinho é corpo? Não. E se ele ficar fora do corpo, ele vai morrer. Ele vai apodrecer, vai secar, vai acabar em nada. Olha o que a palavra diz em Provérbios.
O solitário busca seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. A pessoa que se isola é egoísta, a outra versão diz, e vai contra a verdadeira sabedoria. Está entendendo? Tem gente que Deus colocou na nossa vida, no nosso caminho, que é para a gente dar as mãos. Gente que está indo na mesma direção. E você, se você ama o seu irmão, quando você vê ele indo na direção errada, você tem que pegar ele e trazer para a direção certa. Chamar a atenção, irmão, isso não é bom, o final não será bom, e a direção é essa. Não se isole. Eu louvo a Deus pelas pessoas que o Senhor colocou na minha vida. Amigos, gente que em dias de crise oraram por mim, oraram pela minha casa. Gente que em dias de crise, sabe, mandava mensagem para mim: e aí, pastor, você está bem? Como que está a tua casa? Me visitaram. Você está entendendo? Eu louvo o Senhor por essas pessoas. Deus nos fez para os relacionamentos. A primeira palavra que o Senhor disse foi para Adão e Eva, em Gênesis, capítulo 2, verso 18. Então declarou Yahvé, o Senhor: não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Não é bom que o homem seja só, outra versão diz. E ali Deus cria o primeiro casal, né, o primeiro relacionamento. E ali um homem se une com uma... Vamos falar isso para ficar bem claro. Um homem se une com uma mulher. E aí surge o primeiro casal, a primeira família. Ali surge a primeira família. Então quando você se une com alguém para constituir uma família, isso é uma bênção. Porque não é bom você ficar sozinho. E tem gente: eu estou bem sozinho. Tá nada. Tá nada. Você está doido para casar. Na hora que aparecer alguém, você casa. E tomara que esse ano você case, amém? Tem uns aí que vai casar. Tomara que esse ano você case. Quem está solteiro aí, vai. Tem que aproveitar, querido. Eu profetizei que esse ano vai ter casamento nessa casa, em nome de Jesus. E você que vive junto e não casou, casa, viu? Resolve essa parada em nome de Jesus. Amém? Olha o próximo texto, o que a palavra diz? Melhor é serem dois do que um, porque a melhor recompensa no trabalho de duas pessoas. Porquanto se um cair, o outro levantará seu companheiro. Mas pobre do que estiver sozinho, diga pobre do que estiver sozinho, e cair, assim não haverá quem o ajude a se reerguer. Também se dois dormirem juntos, ficarão ambos aquecidos, mas como um só poderá manter-se aquecido? Um homem sozinho pode ser mais facilmente derrotado, mas duas pessoas conseguem resistir. Um cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Então a palavra defende que nós precisamos ter comunhão, que nós precisamos, estar em comunhão, andar juntos, que não é para se isolar. Querido, aqui tem pessoas que Deus colocou na tua vida para ser seu amigo, para ser sua amiga, para ser seu irmão, sua irmã. Está entendendo? Não ande sozinho, não se isole. Você tem um pastor e um amigo, você não tem um acusador, você tem um pastor e um amigo, desde que você olhe com bons olhos. Porque tem gente que eu não consigo, mesmo estendendo a mão, mesmo abraçando. Mas é melhor a gente ficar junto. Tudo que o diabo quer é que você fique sozinho, porque quando ele tentar contra a tua vida, ninguém vai conseguir te ajudar. Está entendendo? Você vai ser derrotado. Está entendendo? Márcio é um amigo, é um irmão e um amigo. Foi meu primeiro obreiro aos 24 anos. De lá para cá, faz parte da nossa história. Um dia, ele ficou sabendo que uma pessoa estava falando mal de mim. Pensa, pode isso, Maria? Falando mal de mim. Como pode? Num bar. Os caras enchendo a cara e... Daí, ele foi lá na minha casa. Falou: pastor, conta comigo. Se você precisar de ajuda, conta comigo. Querido, vai passar anos, eu nunca vou esquecer disso. Nunca. E está aqui, com todas as suas lutas, firme, e nós estamos abraçando.
e vai viver uma nova história em nome de Jesus. Vai viver o novo de Deus. É melhor estar junto, é melhor ter amigo, é melhor, sabe, se aliançar com pessoas de Deus. Não se isole, está entendendo? Não fique sozinho. Se o diabo estava convencendo você para você sair desse ambiente, não saia, não saia. Fica na presença de Deus. Aqui nós estamos na direção do céu. Nós estamos na direção do céu e nós vamos juntos para o céu. É melhor serem dois. Usei o Márcio de exemplo, mas temos outros irmãos aí que, sabe, soma forças, estende a mão. Olha o que o próximo texto diz. Salmos, né? Como é feliz, agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. É como o bálsamo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, como se fosse a barba de Arão, até a gola das suas vestes sacerdotais. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor oferece a sua bênção, vida para hoje e por toda a eternidade. Quando a união é com o propósito certo, a bênção se manifesta. Quando a igreja se reuniu em Atos dos Apóstolos para buscar o Espírito Santo, o resultado foi o derramado Espírito Santo. Está entendendo? Quando a gente se une, sabe, para adorar a Deus, para ser igreja, para congregar, sabe, para andar com Deus, querido, isso resulta em bênção na nossa vida. Com os nossos irmãos, ninguém é igreja sozinho. É uma vida que flui aqui, nesse ambiente. E eu lamento que tem algumas pessoas hoje que tentando ser igreja através da internet. Não, pastor, porque eu não vou na igreja, mas eu escuto sempre. Querido, meu conselho para as pessoas que nos ouvem à distância. Outro dia eu dei esse conselho para a irmã Rose, que é de São Paulo e acompanha a nossa igreja. Eu disse: tenha uma igreja local. Tenha um pastor local, porque na sua dificuldade, seu pastor vai somar com você, vai orar por você, vai acompanhar você. Tem uma vida que flui aqui, quando a gente está junto. Há uma vida de Deus, há uma graça que flui quando nós estamos juntos, unidos, presencial, corpo presente. Eu sempre escuto pessoas, pastores, querido, eu vou tomar banho e coloco uma mensagem para ouvir, mas eu entendo que eu não posso me ausentar dessa realidade de ser igreja com meu irmão, que não é perfeito, mas eu também não sou, e junto Deus vai trabalhando na nossa vida, amém? Eu sei que andar junto às vezes sai faísca, mas a gente tem que se amar como o irmão é, amar o irmão, porque ele ama a gente como a gente é. A palavra diz que o ferro se afia com o ferro. Deus vai usando, Marcelo, a gente dá uns esbarrão, eu vou melhorando, você vai melhorando, e a gente é a igreja, vamos se amar e ficar junto, amém? Permanecer, porque é melhor serem dois. No casamento não é assim? Meu Deus, às vezes sai faísca, né, amor? Foi até engraçado outro dia. A gente estava indo para algum lugar, entramos no carro, eu não sei porque ela estava brava comigo. E daí eu coloquei uma mensagem do pastor Joel Olsen. Daí o pastor começou a falar de casamento. Que barbaridade. E daí foi falando, e daí ela se aproveitando, tá vendo? Tá vendo? Mas aí, Deus vai trabalhando em nós. No final da palavra estava todo mundo bem, graças a Deus. Querido, é melhor serem dois. É melhor a gente estar junto. É melhor a gente caminhar junto e ser igreja. E se unir com o propósito certo. Último texto para mim, por favor. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Nos reunimos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vezes que o dia está se aproximando. Está entendendo? Não se ausente da congregação. Não deixe de congregar, como alguns estão fazendo, né? Mas vamos motivar uns aos outros. Quando eu te pergunto,
por que você não veio no culto? Não fica bravo não, é porque eu senti a tua falta, né? Tem irmão que apareceu esses dias aqui, eu desci, eu falei, feliz ano novo. Você já veio, já várias vezes. Mas é porque eu sinto falta, é porque eu oro por vocês. Marcelão, quando não aparece, no outro dia eu estou lá. E aí, querido, o que aconteceu? Não, é isso, é aquilo. Eu faço que acredito em tudo, mas estou lá abraçando ele e mostrando que nós somos igreja, nós somos corpo, amém? Então quando eu te abordar e falar, ô querido, você não foi, não fica bravo não, é porque você é amado, é porque você é amada, e Deus quer que a gente caminhe junto, amém, igreja? Vamos ficar junto, vamos deixar Deus trabalhar em nós, e o Espírito Santo vai nos dar direcionamentos, e a gente vai na direção do céu, não da carne, não do inimigo, mas da direção de Deus. E na direção de Deus nós vamos fazer obras extraordinárias juntos, você crê? Coisas grandes. Domingo passado a gente se uniu para almoçar junto, né? Foi um tempo bom. Ontem eu me uni com os irmãos para cultuar em Santo Antônio da Platina. Esse ano nós vamos nos unir e levantar na frente da igreja, dá um glória a Deus. Esse ano nós vamos nos unir e vai ter ar-condicionado aqui, amém, Jesus? Nós vamos fazer grandes obras juntos, mas com o propósito certo, amém? Juntos, na direção de Deus, fazendo calar a nossa carne e ouvindo a voz de Deus. Quantos recebem essa palavra? Levanta a sua mão e diga, Senhor Jesus, eu recebo a sua palavra para a minha vida, que o Espírito Santo me dê discernimento para saber quando eu devo me unir e quando eu devo me afastar de situações. Que o Espírito Santo me dê discernimento para me unir a irmãos e irmãs que estão com o propósito certo, em nome de Jesus, amém?